41 fala assim, ele aqui é André, irmão de Pedro. Achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Aqui está, irmãos, o começo da nossa caminhada. Eu quero continuar a aula da terça-feira passada, assim, mostrando um outro lado, um outro aspecto de como o servo é formado, né? Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Simão significa poeira. Então, o que ele falou para Pedro? Você é poeira, mas de agora em diante eu vou chamar de pedra. Eu não posso pegar aqui um pedaço de poeira para mostrar para vocês, porque não dá para ver. A poeira para ver tem que estar muita poeira mesmo, né? Mas o pó está em todo lugar. Quando você vai sentar numa cadeira, você pensa, não, pode ter um pouquinho de pó, você limpa, né? Você não vê, mas a pedra você vê, entendeu? Agora você é pedra, ele falou para Pedro. Você não é mais poeira, você é pedra. Isso foi o dia que você se encontrou com Jesus. Você foi transformado de poeira em pedra, né? Agora você é uma pedra. Só que essa pedra, ela precisa ser trabalhada. Isso aqui é uma pedra bruta, né? Essa aqui é uma pedra que já foi trabalhada. É também uma pedra, mas uma pedra que foi trabalhada, né? O propósito, então, de Deus em nós é trabalhar essa pedra. Está aqui uma pedra trabalhada e que essa pedra se transforme num diamante. E então, o que ele quer? Pegar essa pedra, essa poeira, ou seja, a poeira, né? Imagina você se Pedro não tivesse conhecido Jesus. Você saberia alguma coisa sobre ele hoje? Nada, 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 provavelmente, né? Um pescador da Galileia, pronto, pescou lá, viveu, morreu, acabou, né? Mas ele se encontrou com Jesus. E isso mudou tudo na vida dele, né? Olha o que ocorre. Começa um processo de discipulado. E aqui está o ponto importante que nós precisamos entender. Aí eu comecei a ser discipulado. Nós temos nos preocupado mais em ensinar o novo convertido do que discipular. É a mesma coisa? Sim e não. É mais do que ensinar. Discipular significa que você vai receber eu vou falar com outras palavras. Você vai sofrer uma mudança na sua vida através de alguém que Deus elegeu para fazer isso na sua vida. E essa mudança visa isso, transformar essa pedra bruta, não é? Em uma pedra trabalhada e que possa ser transformada em um diamante, né? É um processo que vai demorar mais ou menos conforme o discipulador, conforme a sua resposta ao discipulado, né? A maioria, irmãos, das pessoas que estão assim perto de mim,
e dizem que eu sou o pai deles ou o pastor deles, elas não entendem sobre discipulado, porque eu também não me preocupei muito em discipular essas pessoas, entendeu? Na verdade, eu não tinha um entendimento mais claro sobre discipular, sobre como discipular alguém. E confesso que ainda não tenho. Confesso que eu estou aprendendo, né? E eu gosto de aprender. Eu quero aprender, né? Outro dia eu estava no aeroporto e tinha um livro sobre física quântica. Do jeito que eu queria ler sobre física quântica. Um beabá, bem beabá mesmo, sobre física quântica, é o jeito que eu queria. Comprei o livro. Eu gosto de aprender, entendeu? Então, eu estou aprendendo sobre como discipular alguém. E aqui, no livro que nós estudamos agora recente sobre isso, a palavra discípulo, eu vou ler aqui para vocês rapidamente, 7581. Quer ver? O que significa a palavra discípulo, né? Um estudioso do grego chamado William Barclay, ele descobriu isso. Ele examinou essa palavra no grego e no Novo Testamento, e ele mostrou, ele colocou tudo o que ele achou, e eu aqui coloquei 9 pontos. Coloquei não, o que ele fala são 9 coisas sobre ser discipulado. Seguir, primeiro, significa seguir, né? Eu já falei isso aqui, estou falando de novo, porque nós temos que entender isso aqui para podermos alcançar isso aqui. Sermos uma pedra trabalhada. É o discipulado que faz isso, né? É que vai burilar essa pedra, claro, o Espírito Santo, né? Através do Espírito Santo, essa pedra vai ser trabalhada. Então, significa seguir alguém. Seguir os passos de alguém, entendeu? Significa crer nessa pessoa. Significa entender o que ela pensa e seguir o que ela pensa. Então não é simplesmente dizer você é meu pastor. Não é não. Se eu sou seu pastor, se eu sou seu pai espiritual, ou se você tem um pai espiritual, pode ser outro pai. Significa isso, você vai seguir essa pessoa. Seguir significa que você quer ficar perto, você quer relacionar, você quer telefonar, você quer escrever, você quer... aqui, o Bill está aqui, ó, ele viajou 1.500 quilômetros para estar aqui, né? Significa isso, quer ficar perto. Quer seguir, enfim, né? Fala do soldado que segue seu comandante. Apertou um pouco mais, né? É mais do que seguir no sentido já não tem muita opção, né? O soldado que segue o comandante, ele não pode falar, eu não vou seguir mais o comandante. Não, ele tem que seguir, ele tem que seguir. O comandante falou, vem, ele tem que ir. Eu tenho descoberto isso, irmãos, que a nossa questão real é essa aqui, sabe? E é culpa minha, no caso de vocês, do grupo, ou de outros pastores fora daqui que dizem que eu sou o pai deles e querem de fato me seguir. Alguns querem realmente fazer isso, né? Porque como eu estou aprendendo, todos nós estamos aprendendo, né? Então eu estou aprendendo a ser discipulador, a ser discípulo também, e vocês, né? Enfim,
Então, o soldado que segue seu comandante, né? Alguém que vai, talvez, levar você para uma guerra. Eu não sei se você vai morrer ou não nessa guerra. O comandante não pode dizer se você vai comigo na guerra e eu garanto que você vai voltar vivo. Não, pode ser que você volte num caixão. Mas é isso que significa. Certo dia, Jesus falou para os discípulos assim: olha, vamos para Jerusalém. Eles estavam na Galileia. Mas, Senhor, ontem queriam matar o Senhor lá. O Senhor quer voltar para lá? Jesus falou: quero. Nós vamos para Galileia. Aí eles falaram assim: então vamos, a gente vai morrer com ele lá. Isso é ser discípulo. Vamos morrer com ele. Se você é discípulo, você está disposto a morrer com o seu pai espiritual, onde ele for. Você está disposto a ir e morrer com ele. Amém. Amém. Amém, Luiz? Esse amém seu está fraquinho, hein? Fala forte, amém. Né? Significa o escravo que segue seu senhor. Uhum. Falei, Rosana, uhum? Uhum, Bill? É. O escravo que segue seu senhor, né? Então, irmãos, isso é muito forte. Isso está muito longe, distante da maioria daqui, de nós aqui, não está? Significa que você vai ter um senhor na sua vida. Olha só. Você tá disposto a isso? Claro, tem o lado de cá, né? Tem o lado de cá. O pai espiritual, ele não manda nas pessoas. Ele guia, ele dá direção, né? Agora alguns falaram amém, né? Agora deu para falar amém, né? Entendeu, irmãos? Até essa falta de entendimento sobre esse assunto é porque alguns pastores que e tal não entenderam e acabaram tratando o discípulo de maneira errada, né? Jesus nunca mandou nos seus apóstolos. Mas você se torna escravo espontaneamente. Você tem aquela pessoa como seu senhor espontaneamente. E fala bênção. Fala bênção. Pede a bênção para ele. Não está errado. Está errado assim, ó. Ô pai, chamar de pai. A ninguém chameis pai. Aí não. O chamamento não é de pai. Não é isso. Mas a consideração. E o pai abençoa. Né? Aqui o Tibete, toda hora que ele me encontra, toda vez que ele me encontra, ele fala: benção, pai. Amém. Eu falo: benção, te abençoo, Tibete. Não está errado, né? No tempo do meu pai biológico, tinha que pedir bênção para o mais velho. Não é só para o pai ou o tio. Tinha que pedir bênção para o mais velho, entendeu? Isso, hoje os meus netos não pedem mais bênção para mim. Meus filhos, é culpa minha. Não pedem mais bênção para mim. A Juliana não me encontra de manhã: benção, pai. A bênção, pai. É bonito, não é? Não é bonito? E esse é um costume judeu. Que nós perdemos esse costume judeu, né? Quando meu tio, por exemplo, chegava lá em casa, na fazenda do meu pai, chegou,
eu ia lá, desarreava o cavalo dele, lavava o lombo do cavalo, dava uma espiga de milho para o cavalo e levava o cavalo no pasto. Depois, à noite, eu tinha que preparar numa gamela água morna para o meu tio lavar os pés. Tudo isso é costume judaico. Hoje eu vejo que a minha família tem alguns costumes que estão na Bíblia. Um deles é pedir bênção, né? Não é errado, não é chamar de pai, não, mas pedir a bênção está na Bíblia, entendeu? Ok, então significa isso. Significa ligar-se a alguém para obter alguma coisa. Isso é obter positivamente, né? Então, o seu pai espiritual tem que ser uma pessoa capaz de lhe dar alguma coisa, de lhe abençoar, enfim, o seu pai espiritual. Então, você se liga àquela pessoa, sabendo que com ele você pode aprender a Bíblia. Você pode aprender sobre caráter. Com ele você pode aprender o caminho de alcançar a sua herança, né? Você quer isso dele, né? Fala de alguém que deseja a cidadania do reino dos céus. Irmãos, e foi isso que eu aprendi no encontro de pastores em julho agora passado. Eu aprendi que o pai espiritual é um pai geracional, é um pai messiânico, é um pai que vai conduzir você à herança eterna. Porque o propósito de um pai, o maior é deixar uma herança para o filho, sim ou não? Né? Já pensou, você está perto de morrer e você não tem nada para deixar para os seus filhos? Né? Então, eu preciso deixar uma herança para os meus filhos. Até no natural, né? Pensar nisso, não é errado. Deixar uma herança para os filhos, né? Então, o pai espiritual conduz o filho à herança, lá em cima, né? Sexto lugar, fala de deixar. Eu estou correndo aqui que tem mais algumas coisas que eu quero falar com vocês. Fala de deixar. Você decide. Se você quer ser discipulado, alguma coisa você vai ter que deixar. Ou muito ou pouco você vai ter que deixar. Jesus deixou o céu e veio aqui. Você vai ter que deixar alguma coisa. Entendeu? Deus vai te mostrar o que você vai ter que deixar. Entendeu? Interessante, olhando o rosto de vocês, eu não estou dizendo que todos têm que ser meus discípulos. Aqui também, alguns aqui que estão me ouvindo são meus discípulos, eu sei. São meus filhos, são meus discípulos, mas nem todos. Não precisa ser todos. Mas você precisa ter um pai que vai conduzir você à herança lá em cima, né? É isso que eu estou destacando, né? E olhando para vocês, eu vejo claramente alguns que são meus discípulos. Eu vejo no rosto, né? E outros não. Ok. Fala de tomar a cruz, fala de sacrifício. Morte. Essa morte aqui é morte do corpo. Vou repetir. Essa morte aqui é morte do corpo. Morrer fuzilado, morrer queimado, morrer crucificado, fuzilado, morrer. É morte do corpo. Se você quer ser discipulado, isso aqui faz parte. O problema nosso é nosso apego à vida. Essa é a questão. A minha alma protege o meu corpo. Ela é mãe do meu corpo,
Ela não quer que o corpo morre, entendeu? Ela quer preservar o corpo. Então, primeira coisa, quando lá, essa é a visão para nós. A pessoa chegava com um cordeirinho no colo, lá no átrio, para ser sacrificado pelos sacerdotes. A primeira coisa que acontecia era o seguinte: o sacerdote cortava o pescoço do carneirinho e ele perdia todo o sangue. E depois ele era queimado no altar. Era a primeira coisa que acontecia. Isso é a visão para mim e para você. Que apresenteis vossos corpos por sacrifício. Então a primeira coisa que você tem que apresentar é o corpo. Não é a alma, não é o espírito, é o corpo. Para morrer. Paulo falava assim: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Entendeu? Em fevereiro passado, eu estava tudo pronto eu ia para a Somália. A Lili falou para mim: não vai, porque você não pode ir lá agora, você não deve ir lá agora. Poucos dias depois, o rapaz que era meu motorista, quando eu ia lá, que lá eu alugo uma caminhonete, que é blindada, não é blindada, mas o vidro, tem aquele negócio que escurece, como é que chama aquele negócio? Insufilme, bem escuro. Então não dava para ver de fora para dentro. O rapaz que sempre guiou para mim lá, logo depois que eu decidi não ir lá, ele foi assassinado. Agora, o Beethoven está indo lá dia 2 agora, ele e o Ismail. Uma outra pessoa bem ligada conosco, ainda não sabemos quem, foi fuzilada ou foi morta também. Não sei se fuzilada, foi morto também, entendeu? Então o Beethoven, de novo, não vai poder ir lá agora, entendeu? O corpo, nós temos que estar prontos para dar o corpo pela obra de Deus, entendeu? Amém? O corpo, eu falei amém? Mas aí é outra coisa, é santificação, é outra situação. Estou falando de morte, né? Então fala de sacrifício. Em oitavo lugar, fala apegar-se a alguém. E a palavra significa aqui, a palavra betume. Se você pega duas tábuas, cola as duas com betume, ela não descola mais. Entendeu? Então, apegar-se significa fazer uma aliança eterna. Entendeu? Uma aliança eterna. Que nada vai quebrar essa aliança. Mas se eu falhar, se o seu discipulador falhar, se o seu pastor falhar, não vai quebrar. Do mesmo jeito não vai falar. Não vai. A aliança continua, entendeu? Apegar-se a alguém, né? Em nono lugar, fala calcular o preço. Então, veja lá, se você quer ver essa pedra transformada de pedra bruta em pedra trabalhada, essa aqui fala em calcular o preço. Você está disposto? Você tem fé? Porque isso é um ato de fé, né? Esse é um ato de fé. Você tem fé para seguir isso aqui, né? Não fala que tem, porque é um risco. É um risco. Quem não corre risco nem vai para o céu,
Eu duvido que alguém que não está disposto a correr risco vá para o céu. Eu duvido. Quando Ruth decidiu ir com a sogra dele, voltar para Belém, elas tiveram que atravessar um deserto, só as duas, com bandidos, homens perigosos. Ruth era uma moça muito bonita, mas ela foi, ela arriscou. Viúva, as duas viúvas, pobres, como eles seriam recebidos lá? Elas tinham que ficar 10 anos fora de Belém, talvez um pouco mais, mas pelo menos 10 anos. Como elas seriam recebidas lá? Viúvas, pobres. Se você não tiver disposto a correr risco, olha, Deus nos prova. E a prova começa aqui, entendeu? O setor de onde nós tiramos as ofertas para pagar os obreiros do escritório central, não todos, uma boa parte deles, está no vermelho. Aí você vai lá no Newton, nem pensava em falar isso aqui agora, não estou falando no sentido, eu estou falando no sentido de ajudar, de mostrar um lado da coisa, você vai entender. Nem pensava em falar isso aqui, lembrei agora. O setor está no vermelho. Aí você vai lá. Ô Newton, olha, tem que isso, tá aquilo, tá a minha situação, tudo tá certo, tá difícil, porque você depende daquela oferta. Mas deixa eu mostrar um outro lado. Dá um jeito. Compre arroz e coma arroz com seus filhos, até chegar o dinheiro. Newton, eu vou comer só arroz. Eu já comi só arroz lá na África 1 mês. Só arroz. Já passei um tempo atrás na Somália comendo banana. E se for preciso não comer nada? Eu não como nada. Aí eu dependo de quê? Eu dependo da oferta que vem lá do Newton. Não, eu dependo de Jesus. Senhor, eu vou comer só arroz com meus filhos. Se o Senhor me der mais alguma coisa, tudo bem. Senão eu vou comer só arroz. Sacrifício. Sacrifício. Um dia eu de solteiro na China, a gente lê algumas coisas, alguns quadros ficam, né, na mente. Chegou na hora do almoço, era ele, a esposa e 2 filhos. Sentaram na mesa, o solteiro falou, vamos agradecer pela comida. A esposa falou, mas não tem 1 grão de arroz. Sentou com os filhos. Não tinha nada para comer. Ele sentou para agradecer. Sabe o que ele falou? Não tem mesmo. Ele pegou a Bíblia, falou, mas aqui tem 8.000 promessas de Deus para nós.
Eu me firmo nessas promessas. Entendeu? Diz a história que em 20 anos, 400 missionários seguiram Hudson Taylor para a China naquela época. Não sei até que ponto é verdade, mas eu li isso. E a condição para participar da missão dele era não pedir oferta. Eu estou discipulando 3 pessoas diferentes, muito ricas. Muito ricas. A todas elas eu disse: eu não recebo oferta de você. Se você quiser ofertar na MCM, amém. Mas eu não vou receber e expliquei por quê. Para não parecer que, né, você entendeu? Tem valores acima do dinheiro. E comer um prato de arroz, eu te garanto que eu me lembro aquela vez, se você começar a comer um prato de arroz com seus filhos, dando graças a Deus de coração, amanhã vai ter ovo frito. Já não vai ser só arroz. Entendeu? Amanhã já vai ser arroz com ovo frito. Quando eu, o Celso e a Sônia, lá na África, aquela vez que nós ficamos lá um mês sem comida, o país estava em guerra. No final do mês, comendo só arroz, no final do mês, já faltando aí uma semana, 10 dias, nós conseguimos umas galinhas. Umas 3 galinhas. E a gente ficava de olho, né? Se a galinha botasse, ia ser então arroz com ovo frito. Bom, tem um prato melhor do que arroz e ovo frito? Não tem, não é? É bom demais da conta, não é? No final do mês, não sei se foi no último dia, assim, que eu já ia viajar, a situação começou a mudar. Eu estava sentado com o Celso no alpendre da casa, uma praça assim na frente. E eu e o Celso conversamos, olha, já pensou aquele tomatinho fresquinho, lá do fundo do quintal, falando desse jeito. Aquele sem como é que fala, sem química, né? Lá do fundo do quintal, fresquinho, né? Conversamos aquilo assim, até de certa maneira brincando. À tardezinha, lá vem um rapaz com uma bacia na cabeça e de repente vimos que ele atravessou a praça, que ele estava vindo na nossa direção. Adivinha o que tinha naquela bacia? Tomate lá do fundo do quintal. Ele falou. Entendeu? Então vamos crer. A nossa fonte não pode ser o Newton. Hã? Como é que é? O Guilherme Miller? Quem que é? Ah, sim. No caso do Hudson Taylor? Ah, tá. Você está vendo? Irmãos, dê passos de fé.
Acredite. Entendeu? Acredite. Tem um irmão aqui que outro dia veio falar para mim que não vai pedir mais oferta, nem da MCM, nada, vai viver o que Deus der para ele. Eu não vou citar o nome agora, que ele não me autorizou, né? Mas aquilo me edificou. Porque isso é fé, né? Não está errado ir lá no Newton e o Newton te passar uma oferta. Também não está errado. Mas, por que está no vermelho esse setor? Eu tenho perguntado isso, conversado com o Newton e com outros pastores aqui, outros diretores. Por quê? Justamente esse setor está no vermelho. Pensa nisso. Agora, se você quer, se você é pastor, você está me ouvindo agora ou me ouvindo pela internet, ouvindo e vendo. A transmissão está boa, Alexandre? Está boa? Tá? O áudio está bom? Na transmissão? Ok. A internet está boa? Tá. Olha aqui comigo. Estou me dirigindo aos pastores que disseram que eu sou pai deles. Ou que estão dizendo que eu sou pai deles. Então eu vou começar a discipular esses pastores no seguinte texto. 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma promessa de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, pastores, aqui tem um texto que é talvez o texto mais importante da Bíblia em relação ao papel do marido. E primeiro está dizendo, né? Para viver a vida comum do lar. Então eu vou dizer para vocês, pastor, todos que estão aqui, que estão me ouvindo ou vendo pela internet, ou que vão ver esse vídeo, esse áudio. Vale para todos. Vale para o Ilha Prata, lá em Brasília, né? Vale para o Bill, que está aqui, não é? Vale para o Luiz Hermínio, que está lá, eu não sei onde ele está agora, ele não para, né? E vale para muitos outros pastores, vale para o Júnior lá de Suzano, vale para o, quem mais? Vale para todos, vale para o Newton, que está ali, não é? E é o seguinte, lavar prato. Você quer? Se quiser, vai ter que começar lavando o prato. Estou falando sério. Jonatas, cadê ele? Ele baixou a cabeça. E você? Agradeça, fala muito obrigado, viu, por essa pregação, né? A Bárbara está feliz hoje, hein? Lavar, o que significa lavar prato? Muita coisa. Eu aprendi. E se você quiser me seguir, eu quero ver você lavar prato. É nós? Se você quiser, porque lavar prato significa participar da vida comum do lar. Tem outras coisas. Eu estou destacando esse aspecto de lavar prato.
Lavar prato. Eu comecei lavando pratos lá em casa, né? Se você não sabia, eu me tornei marido submisso, né? Lavar prato é uma questão de decisão. Eu comecei a lavar prato aqui em casa. Eu comecei a lavar prato tem muito tempo, muitos anos. Eu lavava os pratos, as xícaras, os garfos, as colheres. Eu olhava para as panelas, aqui em casa eu uso quase que só panela de ferro. Olhava para a panela e eu deixava para a Carla. Quando a Carla vier amanhã, ela lava essas panelas. Depois eu comecei a lavar as panelas mais fáceis de lavar. Depois eu passei a lavar todas as panelas, se tivesse difícil ou tivesse fácil. Depois eu comecei a lavar, participar, irmãos, das situações da esposa, que começa dizendo que ela é parte mais fraca. Mais fraca. Irmãos, a Lili, quando eu desço do carro, ou quando ela vai entrar no carro, que eu abro a porta para ela, abro e fecho, ela sorri para mim. É uma gentileza, não é? Eu tenho aprendido muita coisa com a minha esposa. Esses detalhes importantes da vida no lar, né? O seu filho, a nota não está boa, você tem que participar. Mas começa lavando o prato. Viu? Começa lavando o prato. Começa ajudando a cuidar do neném. Está ali o Ricardo ajudando a cuidar do neném. Começa assim, né? Olha aqui, ó. Isso é tão sério, irmãos. Tende consideração com a vossa mulher. Ser humano com ela. A mulher, irmãos, ela vive muito mais pelo sentimento do que pela razão. A mulher, ela raciocina pelo coração. Ela é muito mais coração do que mente, entendeu? Ela geralmente chora mais fácil, ela fica machucada, às vezes uma coisa pequena, ela fica machucada. Tende consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade. A parte mais frágil. Quantos casamentos são destruídos porque o homem não entende isso? Não entende de lavar vasilha, não entende a fragilidade da mulher. Termina o casamento. Quantos já terminaram? Por causa disso. Uma amargura vai se estabelecendo. Porque o marido não entendeu a mulher e tratou como se fosse uma coisa. Tem marido que trata a mulher como se ela fosse um objeto, uma coisa. Não, mulher não é uma coisa, é um ser humano que tem sentimentos e que é a parte mais frágil e que precisa ser amada. A Bíblia manda amar a mulher com quem você casou. A Bíblia não manda amar a moça que se quer casar. Não manda. Ela manda amar a esposa, a mulher com quem você casou. Amar é isso, amar é lavar prato. Amar é tratar com dignidade. Amar é respeitar.
Amar é tratar com educação. Amar é, em certos momentos, seguir a mulher. Eu gosto do cabelo curto. Quanto mais curto, melhor. Há uns 2 anos atrás, sei lá, a Lili falou para mim: ô José, você está parecendo aqueles velhos de asilo. Que vai o rapaz, o barbeiro vai lá no asilo, corta tudo igual. Você está igualzinho aqueles velhos. Aí eu deixei crescer, entendeu? Aí deixei, e gostei, entendeu? Né? Marido submisso, ele é abençoado, né? Entendeu? Então, irmãos, porque muitos maridos não conseguem orar muito. Sabe por quê? Está aqui, ó. Para que não se interrompam as vossas orações. Está aqui, ó. Maridos que não conseguem orar muito, é porque estão tratando a esposa mal, de maneira errada. Não está lavando prato. Quem não está lavando prato, o marido que não está lavando prato, eu estou usando essa expressão aqui, assim, claro, propositadamente, é o que eu vou cobrar de todos que quiserem me seguir. Viu, bispo? Ok? Ok, bem? É nós? Aí não ora. Porque não consegue. O céu está fechado. Não tem alegria dentro. Não tem. Porque não trata a esposa com dignidade. Não participa da vida comum do lar. Entendeu? Não é só trazer arroz e feijão para dentro de casa, não. Viu, Jaime? Não é só não, viu? Eu chego de viagem. A Lili pergunta: qual o presente que você trouxe para mim? Quando eu esqueço, irmão, raramente eu esqueço, mas às vezes eu esqueço, eu não tive tempo de comprar alguma situação assim, né? Mas ela está esperando o quê? Entendeu? Ela está esperando algo daqui para lá, né? Olha, você tratar bem a sua esposa perto dos outros. Talvez dar um beijinho no rosto dela, abraçar ela, pôr a mão no ombro dela, puxar ela para perto de você, perto das pessoas. Viu, Alexandre? É muito importante para ela, entendeu? Se você fizer isso, marido, e você que vai ser marido, viu? Vocês que vão ser marido, entendeu? Hã? Ela fica vermelha essas horas, eu sei, né? Eu vou garantir uma coisa para vocês, se vocês fizerem isso, à noite ela não vai dormir virada para o canto. Não vai, entendeu? Né? Trate sua esposa como uma pessoa sensível. Trate
a sua esposa como uma pessoa sensível, um ser humano. Uma pessoa que chora, que tem saudade do marido. Leve um perfume para ela, entendeu? Entendeu, irmãos? Leve uma flor. Falar nisso, faz tempo que não levo flor para Lili, ó. Estou em pecado. Estou confessando meu pecado, né? Eu vou dar um jeito de dar uma flor para ela hoje, entendeu? Um buquê de flores, né? Então, irmãos, sabe, ser discipulado, escute aqui o que eu vou falar. Eu tenho um estudo do... Juliana, você lembra aquele irmão que foi lá em Montesberg? Cadê a Juliana? Que fez estudo sobre família, o famoso ele. Hã? Foi depois. Eu tenho uma apostila dele em casa. Ele fala de 8 ou 10 tipos de maridos. Entendeu? Isso, Jaime Kemp. Eu acho que ele é vivo ainda, o Jaime Kemp. Né? Ele tem muito material sobre família. Eu anotei o estudo que ele fez sobre lá uns 10 tipos de marido. E um dos tipos de marido é o marido delegado. Né? O marido delegado, o delegado ele só dá ordem, não é? Então esse é o marido delegado, ele só sabe dar ordens, né? Porque ele é homem, ele é macho, ele é não sei o que, ele só sabe dar ordem, né? Tem 8 tipos de maridos, né? E tem aquele... Então o marido delegado, o que ele faz? O delegado, ele é de cima para baixo, não é assim? É o sargento, é o delegado, é mais ou menos esse tipo. É de cima para baixo. Não é? Quer dizer, eu mando e você obedece e acabou. Só que na Bíblia não é assim. A base da autoridade na Bíblia, ela está na base. A autoridade na Bíblia não está no topo da pirâmide, está na base da pirâmide. Na base da pirâmide está o serviço. Então você vai ter autoridade na medida que você aprender a servir. Estou falando da formação do servo. Eu disse no início. Para que essa pedra seja transformada numa pedra trabalhada, o caminho é um só: aprender a servir. Entendeu? E o delegado, ele está no topo da pirâmide. O sargento também. Lá embaixo está, no caso do marido, a esposa e os filhos, né? Aí a ordem vem lá de cima. Não é assim, não. É aqui na base. É horizontal, não é aqui na verticalidade. É quando eu me igualo a você que eu ganho você. Jesus falou assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então ele era manso e humilde. Sabe o que significa humilde? Humilde, assim, você é maior que eu. Isso é ser humilde. Então, o Bill é maior que eu. O Daniel é maior que eu. Então Jesus falou assim: eu considero meus discípulos maiores do que eu. Aí ele ganhou o coração deles. Então é quando eu sirvo.
aquela, aqui ó, eu creio que todos vocês, estou falando da formação do servo, né? Tem essa interpretação que o William Barclay faz de Mateus 5:41. Eu colei na minha Bíblia. É tão importante essa interpretação que ele faz. Mateus 5:41 está escrito assim, ó: se alguém te obrigar a andar com ele 1 milha, vai 2. Não é isso? Está lá? Vai 2. Né? Então, presta atenção. Autoridade. Quanto mais alguém tem que exercer autoridade, é porque ele não tem autoridade. Quem tem autoridade, tem. E pronto. Mas quando ele precisa exercer como um delegado, como um sargento, no caso do discipulador, né? Eu citei aqui só porque eu queria falar sobre 1 Pedro 3, em relação a esse ponto, né? Quando eu não tenho autoridade, eu fico no topo. Eu mando. Mas na medida que no meu caminhar com Deus, na minha vida, eu adquiri autoridade. E essa autoridade, ela não é sobre pessoas. Ela é uma autoridade no mundo espiritual. Quando eu exerço autoridade sobre pessoas, eu perco a autoridade sobre os demônios. Seja na minha casa, seja no meu ministério, seja aqui tratando com as meninas que me ajudam, a Gisele e a Mônica, seja tratando com os pastores que são diretores da MCM. O meu papel é servir vocês. Me preocupar com vocês. Ano passado fiquei muito preocupado com o Bill, porque ele estava muito gordo. Ainda está um pouquinho, mas já perdeu e está perdendo, né? Quantos quilos você perdeu, Bill? 17 em menos de um mês, né? Então ele vai ver, o senhor vai me ver aqui no encontro profético. Já vai estar, não é? Porque eu me preocupei com o Bill. Ele estava cansado. Ele deitava, aqui ficava, entendeu? Eu queria orar pelo Bill, queria pensar nele, telefonar, falar, ó, Bill, cuida. Eu dei uns rala legal nele, né? Em relação ao excesso de peso, né? Então, é preciso perder peso, é preciso preparar o corpo para o arrebatamento, né? A Bíblia diz que se o corpo não estiver perfeito, não vai ser arrebatado. Então, é preciso, né? Então, irmãos, é servindo. O Bill vai me seguir. O Nilton vai me seguir. O Ebinho vai me seguir. O Ricardo vai me seguir. Se eu servi-los, eu vou ser autoridade sobre eles, sem ter que exercer. Vou repetir isso. Sem ter que exercer. Sem ter que falar, ô Nilton, é assim. Ei, cara. Não é? Mas quando eu falar uma coisa para ele,
A minha esposa sente a minha falta. Significa que eu faço falta para ela. Eu também sinto falta dela. Eu posso ficar 2 dias fora e já estou sentindo falta dela. E se eu telefono para ela, fala, vem logo. Mas eu sei servir minha esposa. Eu lavo o prato lá em casa todo dia. Eu sei servir ela. Entendeu? E ela é esperta, viu? Conta que eu contei isso para vocês, não. Quando eu vou lavar, tem lá 3, 4 pratos, eu falo, tá pouquinho, vou lavar. Ela começa a juntar. Aí tem aquela panela que está lá dentro do forno, tem não sei o quê, ela começa a jogar tudo lá perto de mim, entendeu? Ela não fala nada, ela só põe lá perto, né? Olha o que Barclay fala sobre esse versículo. Ele faz uma interpretação desse versículo da seguinte maneira. Mateus 5,41. Se você for obrigado a andar 1 milha, vai 2. Ele fala assim, se alguém extorquir de ti o serviço mais desagradável e humilhante, ele obrigou você a fazer um serviço muito humilhante. Se alguém te obrigar a fazer algo que invada teus direitos e que ele não tem o direito de pedir. Olha aqui, ó, se alguém extorquir de ti o serviço mais desagradável e humilhante, se alguém te obrigar a fazer algo que invada teus direitos e que ele não tem o direito de pedir, se fores tratado como uma vítima indefesa num país ocupado, não te ressente disto, faz o que te é pedido, faz ainda mais, faz-o com boa vontade, porque este é o meu modo de fazer. Sabe o que eu estou vendo? Agora, eu estou vendo Jesus, né? Ele está com 25 anos de idade. Está lá na Galileia, está lá na Judéia, foi numa festa lá. Aparece lá um romano, um soldado romano, um sargento, um centurião, e manda ele pegar um saco de mantimento lá, de 50, 70 quilos, 60 quilos, porque tinha direito. Os romanos podiam exigir 1 milha, 1 milha e 1.800 metros, podia exigir 1.800 metros para levar o saco de mantimento. Aí Jesus está lá, aquele camarada pede para ele. Ele dá um sorriso leve, põe o mantimento nas costas e pergunta pro soldado romano, o sargento, quem foi lá? Pergunta assim, mas aonde que você quer que eu deixe? Ah, eu moro longe, eu vou levar lá para você. Eu vou até a sua casa, entendeu? Está aqui, ó. Esse é o meu modo de fazer, é assim que ele fazia. Sabe como um dia eu ganhei uma pessoa para Jesus, irmãos? Eu ia saindo aqui de Montes Belos para Goiânia, e um cabo da polícia, ali no posto policial, na saída de Montes Belos para cá, me pediu carona. Dei carona para ele. E nós íamos ficar um pouco mais de 1 hora juntos. Falei de Jesus para ele e tal, e comecei a responder algumas perguntas, né, e tal, né. Ele não conhecia Jesus. Quando chegamos em Goiânia, ele falou, pode me deixar aqui, que eu pego o ônibus. Eu falei, onde você quer ir?
Era num bairro lá. Não, eu vou te levar lá. E levei lá no bairro, onde ele queria ir. Queria ficar. Ele ficou tão impressionado que no domingo seguinte ele foi lá na minha igreja, convidei ele para ir na igreja, ele foi, entregou a vida para Jesus. Hoje é um dos diáconos da Assembleia de Deus, até pouco tempo atrás, não sei se hoje ainda, não sei se ele é vivo, lá na Assembleia de Deus, entendeu? Ele se converteu por causa de um gesto assim, ó, né? Ele ficou tão impressionado, eu levei ele lá no bairro, né? Domingo seguinte ele foi na minha igreja, eu era o pastor lá, ele entregou a vida para Jesus, entendeu? O servo não tem direito. Não discute. Não reclama. Não murmura. Boca fechada. O servo fecha a boca. Entendeu? Ele só obedece. Só obedece. Entendeu? Serve aquela pessoa que entendeu o que é mansidão. Entendeu? Aprender de mim que sou manso, ele falou. Uma pessoa mansa, ele nem pensa nos seus direitos. Entendeu? Uma pessoa mansa, ele porque a submissão, irmãos, e o servo é submisso, não é a uma pessoa. A submissão é um comportamento. Então, eu sou submissa a Mônica, que trabalha comigo. Eu sou servo dela. Eu ganho o coração da Mônica. Estou ganhando, né, Mônica? Estou batalhando aí. Acho que até já ganhei bastante, né? Eu ganho o coração da Mônica servindo ela. Entendeu? Sendo exemplo para ela. Eu não estou acima da Mônica. Esse é o princípio bíblico. Entendeu? Agora imagina Jesus. Está lá em Jerusalém, ele está com 28 anos. Chega lá um romano mau lá, um cara mau. Empresário, um cara mau. Ô fulano, ele está descalço. Vem cá. Ele vai. Está aqui esse balde. Você vai limpar essa fossa para mim. Essa fossa está cheia de urina e fezes. Você vai limpar essa fossa para mim. Ah, pois não. A fossa vai ficar limpinha. Porque assim é o meu modo de fazer. Meu Deus, isso me impressiona. Porque é verdade. É o modo que ele fazia. Ele se esvaziou da condição de Deus. Ser sendo Deus, foi discipulado. Não é? Assumiu a condição de servo. Assumiu. Limpou a fossa.
carregou o saco de milho, de arroz que o soldado romano pediu. Não foi só 1 milha, não, levou até a casa dele. Com um sorriso no rosto, é o que está aqui. Faze-o com boa vontade. Aquele homem, Jesus com aquele saco de arroz nas costas, aquele soldado, mas ele está até sorrindo. A formação do servo, irmãos, essa é a etapa que eu preciso viver para que ele me chame de amigo, entendeu? Para que um dia ele me chame de amigo. Quando eu alcançar essa condição, ele vai me chamar de amigo.